Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Você percebeu que tivemos que abrir as portas, né? E ficou um pouquinho calor, agora fechou de novo. Mas é porque não é só o Clóvis que estava derretendo, não. Os disjuntores também estavam derretendo por causa do calor. Então, se ficar um pouquinho calor, tenha paciência, tá bom? A gente pode cultuar o Senhor sem ar-condicionado, não é, gente? Quem pode fazer isso? Ai, você me encorajou essa manhã, amém? É só um tempinho da nossa vida, né? E vai fazer toda a diferença na nossa história. O tema da mensagem dessa manhã é palavras. Então, coloque a mão na altura do seu coração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, Deus, continuar falando ao nosso coração essa manhã. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, derramar santidade na nossa vida, no nosso coração, na nossa fala. Que a gente saia daqui, Pai, mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Você já parou para pensar que todo mundo já pecou de alguma maneira usando a boca? A Bíblia diz assim que varão perfeito é aquele que não tropeça em suas palavras. A gente sabe que nós não somos perfeitos, a gente está sendo transformado todos os dias, não é? E a gente sabe que a gente já tropeçou nas nossas palavras. Por isso que é importante falar de palavras. Você sabe que todo sentimento que a gente sente, a gente consegue expor em palavras? Ira, raiva, ódio, vingança. A gente consegue ver uma pessoa assim, quando ela está nesse nível, através das suas palavras, não é verdade? A gente consegue ver alguém também que é gentil, que é amável, que é amoroso, através das palavras. Então, as palavras, elas falam muito acerca de nós. A Bíblia diz assim que a boca fala do que o coração está cheio, né? Abra aí a sua Bíblia, em Provérbios capítulo 10, verso 11. Provérbios, capítulo 10, verso 11. Amém? Acho que ainda não, né? Ainda tem gente procurando. Provérbios, capítulo 10, verso 11, vai dizer assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. Justo é aquele que creu em Jesus Cristo, que agora é filho de Deus, que agora busca fazer a vontade do Pai, que foi salvo. Esse é o justo, aquele que foi justificado pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos justos, amém? Se você creu, se você é salvo, se você hoje é filho de Deus, você é justo. E a Bíblia também diz que existem os ímpios. O ímpio é aquele que não crê em Deus, aquele que não respeita o Senhor, não teme a Deus, e alguns até pensam que Deus não existe, não é verdade? Esse texto aqui diz assim que a boca do justo, daquele que pertence a Deus, ela é manancial de vida. Mas a boca daquele que não pertence a Deus, não é manancial de vida, é violência. Uma das coisas que te diferencia daquele que não crê a Deus é o jeito que você usa suas palavras. Uma das coisas que nos diferencia daquele que não crê no eterno, daquele que não vive para Deus, daquele que não foi alcançado pelo Senhor, também as nossas palavras. Quando o Senhor transforma a gente por dentro, até o jeito de falar Ele transforma e muda, amém? Porque nós vamos cada dia mais sendo parecidos com Ele. Como você tem falado? O que você tem falado na sua casa? Qual que é o clima da sua casa? A sua esposa, os seus filhos, seu marido, sua mãe, seus irmãos, no ambiente de trabalho. Você afeta a vida das pessoas positivamente com as suas palavras? Ou quando você chega, alguém já fala, vixe, chegou. Você conhece alguém assim? Ou então vai ter aquele churrasco de família, ai, fulano vai vir? Vai. Então já sabe hoje como é que vai ser, né? Aí todo mundo fica morrendo de medo. Nós temos o Espírito Santo, amém? E Ele trabalha em nós, e a gente pode ser pessoas que sabem falar, que tropeça menos nas palavras e fala com sabedoria, porque Ele nos garante isso, amém? E quando o Senhor trabalha um tema no culto conosco, é porque Ele está dando graça para nós hoje, nesse dia, ser aprovado por Ele. Sair daqui, ir para casa e gozar dessa bênção, da graça dEle, para mudar o jeito que a gente fala.
E ó, tem gente que fala assim, mulher fala muito, verdade, né, gente? Para os homens esse tema às vezes é mais fácil, né? Mas tem homem também que quando fala, Deus que me livre, tem umas mulheres fazendo assim. Então é que é assim mesmo em casa, né? Tiago capítulo 3, verso 10 e 11 diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso não pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Você é filho de Deus, amém? Da sua boca sai manancial de vida. Se você puder acender mais uma luz, porque eu sou míope aí, gente. Você é manancial de vida, amém? Tem muita gente que fala tudo o que vem na cabeça, não é? Cobras e lagartos, não é verdade? Não é assim? Eu sempre ouvi da minha mãe falar que boca fechada não faz o quê? Não entra mosquito. Ou então tem gente que falava assim, olha, fulano falou tanto e pagou com a boca. Falou tanto do filho dos outros, o filho dele é pior, já ouviu? Não é? E a Bíblia fala coisa parecida, em que sentido? A Bíblia diz assim que quem fala pouco guarda sua alma de angústia, de amargura. Então falar menos é bom, e falar com sabedoria é melhor ainda. Melhor ainda. Sabe por que a gente peca muito com a boca? Porque a gente acha que os pecados da boca só afetam o outro. Eu posso ofender o meu marido e achar que ele foi prejudicado. Ele vai digerir, ele vai me perdoar, eu vou pedir perdão, vai ficar tudo bem. Esmagando a família, esmagando o filho, esmagando os amigos. Mas a gente acha que isso não afeta a gente. Mas a gente está enganado. Isso afeta sim. Isso afeta sim. Tem o texto de Provérbios, capítulo 13. Verso 2 e 3, que diz assim, quem fala pouco conserva a alma, mas quem muito fala a si mesmo traz ruína. E tem outro versículo de Provérbios que diz assim, não só da ruína, mas que diz assim que a gente se farta do que a nossa boca fala. Então quando você peca no falar, você também é prejudicado por isso. Eu queria que o Marquinhos viesse aqui, que ele vai me ajudar hoje. O Marquinhos está aqui com essa bexiga. Eu vou começar a falar um monte de coisa boa para o Marquinhos. E o Marquinhos vai fazer um negocinho com a bexiga, tá? Marcos, depois que você nasceu, meu filho, amanhã é muito mais feliz. Você é uma bênção na minha vida. Eu sei, Marcos, que tem dia que é difícil, mas Deus é conosco, a gente vai vencer. Fica firme, dá bom testemunho, vamos orar ao Senhor. Tá cheio, não tá? É assim, a gente começa a falar coisa boa em casa, a gente fica tudo cheio, não é? Dá uma força. Mas e se a gente fazer o contrário? Ei, Marcos, mas depois que você nasceu é só pagar boleto, rejeitar aquele povo de São Paulo que fica ligando. E outra coisa, né, Marcos? Você só faz bagunça nessa casa. Se eu soubesse que ter filho é assim, não tinha tido. Deus que me livre. Você já viu alguém assim? Outra coisa agora, seu pai chega, senta no sofá, não está nem aí, nem parece que mora dentro dessa casa. Deus que me livre. Eu estou cansada dessa vida. Como é que fica? E outras coisas que a gente não pode nem falar aqui, que é proibido, porque nós estamos na casa do Senhor, amém? Não que Deus está nas paredes, mas aqui a gente se reúne para glorificar a Deus. E aí a gente fala em casa, mas Deus está lá também. Obrigado, Marquinhos, você é uma... Tudo que tem que fazer na igreja dessa zona é chamar Marquinhos, porque ele é 10. Então, cuida das suas palavras. Eu queria que colocasse uma tela, a tela lá daquele animalzinho. Põe para mim. Olha que bonitinho. Olha lá. Às vezes a gente tem tudo para subir, mas a boca atrapalha. Você já viu que tem gente que fala, meu, daquela pessoa tem tudo para dar certo. Não é? É bonito, tem bom emprego, é até filho de Deus, é tudo, mas a boca. Na fila dos dons, assim, passou e passou de novo, a gente fala, meu Deus, eu não tenho tantos, eles têm. Mas a boca atrapalha. Passa a segunda tela para mim. O jeito que falamos com nossas crianças transforma-se em sua voz interna. É sério, né? É muito sério. Às vezes a gente fala, né?
Ah, é uma praga. Não é uma praga. É herança do Senhor na sua vida, amém? É bênção de Deus na sua vida. Cuida. A gente precisa ter consciência também que as nossas palavras, elas são ditas diante de Deus. Sabia que nós podemos entristecer o Espírito Santo por causa da maneira que nós falamos? Irmãos, a maioria de nós somos a primeira geração de cristãos em casa. Você nasceu, como eu, provavelmente, muitos aqui, num lar que não era cristão. E aí, o pai e a mãe, ele só vai dar para nós o que eles receberam. E a minha mãe, os meus pais, como alguns de vocês, não eram cristãos. Eles não sabiam como lidar com essas coisas, eles não foram ensinados. E aí, então, eles faziam do jeito que os pais deles faziam. E aí, às vezes, o lar, a atmosfera do lar era difícil. Às vezes, algumas palavras que você ouviu na sua infância que foram como correntes na sua vida, muitas vezes, em vários aspectos. E aí, a gente se converte a Jesus. E agora, a gente é a primeira geração de cristãos em casa. Mas mesmo assim, às vezes, o crente, ele reproduz o comportamento do pai e da mãe. Aquela história da música da Elis Regina, ainda somos os mesmos, vivemos como os nossos pais. Principalmente aquilo que você olhava para o teu pai, enquanto você crescia, olhava para a tua mãe e pensava, jamais eu vou fazer isso. Já aconteceu isso com você? Eu nunca vou ser assim. E a gente cresce fazendo assim. E aí, quando a gente está na fase adulta, uma terça-feira à tarde em casa, a gente se pega fazendo aquilo que a gente tanto julgava o pai e a mãe fazer. Quantos entendem o que eu estou falando? Quando nós julgamos, nós damos brecha para sermos tentados e cair no mesmo pecado. A gente precisa liberar os nossos pais do nosso coração. Entender que tem graça de Deus para nós hoje. Vencer e não reproduzir mais. Porque o Senhor nos alcançou, amém? E Ele vai alcançar a nossa família, toda a nossa família. Então libere, perdoe os seus pais. Se você já fez isso, amém, glória a Deus. Mas então, tem mais força ainda para você não reproduzir o comportamento deles. A gente tem que pegar tudo aquilo que é bom. Eu lembro da minha mãe que nunca eu vi alguém ir lá na minha casa, bater no portão e ela falar, fala que eu não estou, porque ela não tinha dinheiro para pagar. Ela sempre fez tudo tão certo. Tanta coisa que eu tenho em mim, que eu falo, nossa, isso é da minha mãe. É aquilo que é bom. É o que os nossos filhos precisam levar de nós também, amém? Então, a gente tem que ter consciência do que a gente fala, e a gente fala diante do Senhor. Abre a sua Bíblia aí em Malaquias, capítulo 3, versos 13 e 14. Malaquias 3, verso 13 e 14. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Deus se importa com a maneira que a gente tem falado. Deus se importa com o jeito que a gente fala sobre Ele. Há um tempo atrás, uma pessoa que, nova na fé ainda, estava fazendo teste para tirar carta. E ela estava na segunda reprova, e quando reprova tem que pagar, não é? Não é assim? E aí ela foi para o aconselhamento muito triste, angustiada. Ela tinha reprovado de novo. E aí ela falou para mim assim, o que adianta eu vir à igreja, eu servir a Deus, eu contribuir, se Deus não faz o que eu quero, na hora que eu quero? Você percebe alguma coisa errada nessa fala? Há um tempo atrás, eu estava grávida do Bernardo de 8 meses, um barrigão já, e uma irmã aqui da igreja que já tinha... ela teve o 3º aborto espontâneo. Ela ainda não é mãe e ela estava passando pelo 3º aborto. E a gente foi na casa dela para orar por ela, para, sei lá, consolar, dar um abraço.
E quando eu estava chegando na casa dela, eu olhei para minha barriga. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que sentar no sofá dessa mulher que já passou por 3 abortos. E consolar, que jeito que eu vou consolar essa mulher? E a gente entrou e começamos a conversar. E naquele dia, aquela irmã me tratou tão bem. Colocou uma almofada atrás das minhas costas para me sentar no sofá. Porque ela disse para mim, olha, eu acho que deve doer as costas. E ela falou olhando para a gente, pastor, Deus sabe todas as coisas. Louvado seja o Senhor. E eu fui embora consolada, porque a vontade que eu tinha era sentar naquele sofá e encostar as costas na almofada e chorar. E chorar. Você vê a diferença? Aí você pode pensar assim, pastora, mas a revolta bate no nosso coração. A injustiça não bate? Mas o justo, o homem de Deus, a mulher de Deus mata a revolta no coração e não deixa ela tocar os nossos lábios. Amém? É nessa hora que a gente tem que fazer igual pentecostal, dar uma rajada de glória, de aleluia, de louvado seja Deus. Que a vontade passa. Amém? A gente ora e a vontade passa e não toca os nossos lábios. Amém? Deus se importa. Nós fazemos diante dele. E eu gostaria também de falar de Jó, né? Jó era um homem temente a Deus, reto, justo, o homem mais poderoso do Oriente, cheio de filhos, cheio de bênção, né? Mas algo terrível aconteceu com Jó, a gente sabe disso, né? E aí, o Senhor em Jó, capítulo 42, verso 7, olha só o que diz. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. A ira de Deus se acendeu sobre esses cabras aqui, ó. Você já imaginou isso? Porque eles não falaram da parte de Deus como Jó havia falado. Eu lembro na minha infância que se a gente falasse alguma coisa contra Deus, a mãe da gente falava assim, bate na boca 3 vezes. Já aconteceu com você? Como se isso fosse mudar alguma coisa, né? Mas acontecia. Um dia eu falei uma coisa para minha irmã, veio a vizinha, não, bate na boca 3 vezes. Não pode. Mas você sabe, isso não ia mudar nada. Mas havia um certo pudor e um certo respeito para com Deus, não é? Havia. Parece que isso vem se perdendo, mas a gente vai resgatar isso para a glória de Deus, amém? O Senhor nos chamou para isso também. Jó perdeu tudo que ele tinha. A gente sabe da história, né, de Satanás e Deus ali, aquela dinâmica toda. E aí, no primeiro momento, os jumentos de Jó e as jumentas dele estavam com seus servos lá no pasto. E aí vem alguém correndo e fala assim, olha, você perdeu todas as jumentas, todos os servos. Quando esse está acabando de falar, chega outro e fala assim, olha, sabe as suas ovelhas e os seus servos? Veio um fogo do céu, acabou com tudo. Aí chega outro e fala, sabe os camelos? O povo levou embora, roubaram e mataram todos os servos. Aí quando esse está acabando de falar, eu acho que é daí que vem aquela história, né? Só sobrou eu para contar a história. Porque um fala, só sobrou eu, aí só sobrou eu. Aí quando o outro vem e fala, os seus filhos estavam comendo na casa do seu filho primogênito. E veio um vento e bateu as paredes. E caiu aquela casa e todos morreram. 7 homens e 3 mulheres, os filhos de Jó. Nessa hora, Jó adora a Deus. E ele fala, né, nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar para lá, louvado seja o Senhor. E aí Satanás vê que Jó não ofende a Deus, que Jó não peca. E aí então ele vai e toca o corpo de Jó. E a Bíblia diz que ele ficou, não foi aquele queimadinho que a gente faz não, gente, que a gente já reclama. E quando a gente bate o dedinho na quina do sofá, não é? Que primeira coisa que vem na sua mente, não pode nem falar, que é pecado, né? Que já fica morrendo de raiva. Então, Jó, ele fica cheio de ferida, da cabeça aos pés. E nesse momento a esposa dele fala, não chega, para mim já deu.
amaldiçoa esse Deus, morre. E aí ele fala, você fala como uma louca? Você aceitou todo o bem de Deus e agora você não quer aceitar o mal de Deus? Mas o versículo 10 do capítulo 2 de Jó. Abre lá sua Bíblia. Jó, capítulo 2, versículo 10. Jó, capítulo 2, verso 10. A última frase do verso diz assim: mas em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Se você não achou, não tem problema. Depois que tudo isso acontece com Jó, que ele perde tudo, que ele perde a sua saúde, que ele perde os seus filhos, a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou com as suas palavras. Tamanho era a integridade desse homem. Ontem, quando eu li esse versículo, eu até chorei. Falei, Deus, ajuda a gente, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Quantas vezes nós murmuramos? A gente está tão frágil, irmãos. Não é? Deus não nos chamou para ser frágeis, não. Deus nos chamou para ser filhos de Deus, amém? Eu me converti num tempo em que quando a gente atravessava a cidade, ia para a igreja, ia a pé, de ônibus, e do jeito que dava. Agora, não, eu não vou. Não, você quer que eu vou te buscar? Eu vou te buscar. Não, eu não aceito vir com ninguém. Quando eu comprar o meu, eu vou. Você já viu isso? Nós somos chamados por Deus para esse tempo. Para fazer a diferença nesse tempo da história. E nós vamos fazer em nome de Jesus como igreja, como família, como cristão. Amém? Então Jó poupou, né? Jó não se deixou levar por toda a dor, por toda a tristeza que ele tinha. E ele não pecou com seus lábios. Tem o versículo de 2 Coríntios 4:13 que diz assim: cri, por isso falei. Eu tive fé, eu acreditei, por isso eu falei. Comece a falar da sua fé, tanto no teu testemunho de Jesus, quanto nas coisas que o Senhor vai operar na sua vida. Eu lembro da história de uma pastora que passou pela igreja há uns anos atrás, que ela contou uma história que o menino desviou, o filho da irmã desviou, e ele começou a ficar com aquele cabelão comprido, aquela barbona, agora está na moda, né? Barba, cabelo, está tudo na moda, tem shampoo, aquela coisa toda, mas naquela época não. Então ele foi ficando daquele jeito, para afrontar a mãe, né? E ela falava, menino, corta o cabelo. Não vou cortar. Ela falou, então tá bom, agora você vai ser Moisés. Toda vez que eu for falar com você, eu vou te chamar de Moisés. Porque você está parecendo Moisés. E toda vez que ela fala, Moisés, vem comer. Moisés, levanta para trabalhar. Moisés, era Moisés para todo lado. Quando o povo começou a saber do Moisés, ele mudou rapidinho e foi lá cortar o cabelo. Porque se cair na boca do povo já era, né? Então, ele foi e cortou o cabelo. Mas quando ele cortou o cabelo, ter cabelo comprido não tem problema, viu gente? Pode ter curto, comprido, não tem problema nenhum. A gente passou dessa fase. Mas quando Deus trabalhou no coração dele através da mãe, ele cortou o cabelo e também voltou para Jesus. E a mãe dele falou, menino, mas como foi isso? Ele falou assim, não, mas você falou tanto de Moisés, que eu fui ler a história de Moisés. Eu quero mesmo ser parecido com Moisés. Sabedoria, né? Sabedoria dessa mulher, que amava o filho, que buscava a Deus. Outra coisa que a gente faz muito, que a gente entristece o Espírito Santo, quando a gente fala dos outros. Você já falou de alguém? Gente, eu vi uma pregação que diz que tem prazer, a pessoa sente prazer, tem uma coisa no cérebro que acontece. Olha só que coisa, olha né, a carnalidade, a natureza pecaminosa, que a pessoa sente bem. E se alguém vir, eu posso até passar o link para você assistir depois. E se alguém vir e falar mal para você, de uma pessoa que você não gosta, você fica feliz também. Olha só, que tribulação, né? É uma tentação de fato. Mas nós somos do Senhor, amém? A nossa alegria está no Senhor. Ou então no Facebook, né? A gente vai lá e acessa, e olha e vê. Ô Senhor, tem misericórdia.
nos faça de novo. Mas isso entristece o Senhor. Em Números capítulo 12, versos 6 e 8, do 6 a 8 diz assim: Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Gente, eu já ouvi gente falar assim, olha, falar de pastor dá ruim. Você já ouviu isso? Falar de pastor dá azar. É pecado, Deus não gosta. O Espírito Santo se entristece com isso. A gente está no tempo dos youtubers, né? Eu acho que é assim que fala. Aí a gente acessa, tem um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim, a gente vai vendo aquelas coisas. E aí, o cara do YouTube começa a ser o seu mentor, o seu guia, o seu pastor. Meu, não pode falar de pastor, porque o cara assiste, seja edificado, seja abençoado. Mas aí a gente pode falar do nosso pastor? O cara do YouTube não sabe seu nome, queridinho. O máximo que você vai conseguir ir numa conferência, correr atrás dele, tirar uma foto. Ele não foi no velório da pessoa que morreu, da sua família. Ele não te aconselhou. Sabe aquele dia que você precisava, você queria, achava que precisava de um abraço, e o pastor veio e te exortou na palavra para você ser curado? Isso também é amor. Mas aí a gente se acha no direito, às vezes, de sair falando. O pastor é o anjo da igreja, essa parte ele nem sabia. E eu me sinto muito confortável em falar porque eu sou ovelha. O pastor é o anjo da igreja. A gente precisa pensar como que a gente vai se reportar ao nosso pastor. Eu sempre pergunto, não, mas que jeito que eu posso fazer? E ele sabe disso. Isso é bênção de Deus, porque isso agrada a Deus. Amém? Escuta todo mundo, se tiver que escutar. Tem gente, parece assim, que se alguém desprezar, eles ficam felizes e correm atrás. Mas se alguém vir amar, e se dedicar, e batizar, e passar os filhos pelas águas, e fazer o casamento e tudo mais, parece que não gosta. Esse amor precisa ser mudado, a gente precisa valorizar. Amém? Valorize. Valorize o líder da sua célula. Cara, você vai na casa dele, você come lá na casa dele, faz bagunça, seus filhos ao banheiro, sobe no sofá, você vai embora às vezes 10h30, porque você está com aquele problemão para resolver, e você não agradece, não se importa. Quantos entendem o que eu estou falando? Ore pelo seu líder da sua célula, porque ele te acompanha, ele te aconselha, ele te visita, ele ajuda você, ele abre a casa dele. Quando não é o líder, é um anfitrião. Já levou um presentinho para o anfitrião da célula que você faz parte? Já agradeceu? Já deu um sorriso? Ou se olhou para ver se a casa estava bem limpa? Olha, gente, se a gente fizer desse jeito, vai ficar mais leve fazer a obra de Deus. Vai ter menos pessoas desistindo de fazer a obra de Deus. Porque fazer a obra de Deus vale a pena. E a Bíblia diz assim, se nós, que somos ovelhas, nos submetermos ao nosso pastor e aos nossos líderes, eles farão a obra do Senhor sem gemer, sem chorar, sem ter dor. Amém? Nós somos igreja do Senhor. Nós somos guardiões daqui da nossa comunhão, da nossa igreja. Hoje eu fui no banheiro, antes do culto começar. E eu entrei em um banheiro e quando eu olhei estava sujo. E não era o número 1 não, era o 2. Vou falar porque você faz isso na sua casa, todo mundo, graças a Deus. Aí eu peguei e fiz o quê? Olhei e saí do banheiro correndo, agora de manhã. Reda de mim. Né? Não é assim que a gente faz? Quando eu fui colocar a cabeça assim para fora do banheiro, o Espírito Santo falou para mim, você não se importa? Essa é a igreja que você faz parte. Esse é o lugar que eu escolhi para a congregação dos santos virem e eu falar com eles. Você não se importa? Então sai do banheiro. E eu voltei lá com uma cara de tacho. Limpei tudo. Porque outra pessoa vai chegar e vai usar. E eu falei para o Senhor, eu me importo.
Você não se importa? Que tem um diácono lá na porta, bem mais velho que você, pegando todas as cadeiras. E aí você passa como se nada tivesse acontecendo. Você não se importa quando alguém está aqui na frente e erra. E ao invés de a gente dar aquela risadinha, a gente começa a interceder e fala, Senhor, ajuda o irmão. Dá graça para ele. Porque na maioria das vezes nós não vamos fazer o que ele está fazendo. A gente se importa, amém? Quantos se importam? Glória a Deus. Último, para a gente terminar. A gente precisa ter consciência que nós vamos prestar conta a Deus por toda a palavra inútil que sair da nossa boca. E olha a definição de inútil. Inativo, ocioso, infrutífero, estéril, ineficaz, sem valor. Toda a palavra inútil. O texto bíblico de Mateus 12, 36 diz assim: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. É forte, né? Então a gente precisa tomar cuidado mesmo. Um dia nós estaremos diante do Eterno. E vamos explicar para Ele as nossas palavras. Né? Os homens admiravam a Jesus. Quando Jesus falava, vinha uma graça, um poder tão grande. Imagina você estar sentado e vir um homem e começar a falar e você sentir que saía dele virtude, cura, graça, libertação. Imagina você, os seus olhos virem, né, olhar o rosto de Jesus, o Deus encarnado. Muitas pessoas tiveram esse privilégio. E sabe o que elas diziam do Senhor? Jamais alguém falou como este homem. Irmãos, quando Deus fala ao nosso coração, essa voz, ela se distingue de todas as outras. Quando eu entreguei o meu coração para Jesus, eu sabia que Ele estava falando comigo. Todas as vezes que Deus fala, a gente sabe, porque o nosso coração queima. Muitos de nós, às vezes, não queremos ouvir, né? Mas a gente sabe. Pedro disse para ele, Senhor, onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aonde a gente pode procurar consolo? Aonde a gente pode procurar salvação? Aonde a gente pode procurar cura? Aonde a gente pode procurar perdão? Aonde a gente pode procurar aceitação se não for no eterno? Se não for no Deus da nossa salvação, se não for no Deus da nossa vida? Quando Ele fala, a gente sabe que é Ele que está falando. Não é? A gente sabe. Quantas vezes, em alguns momentos tão difíceis, a voz dele vinha como uma brisa suave e acalmava a tempestade do meu coração. E derramava graça sobre o meu coração. Amém? Se você não creu em Jesus ainda como Senhor e Salvador de sua vida, faça isso. Ah, mas eu não sei. A gente pode explicar para você o que significa isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Existe graça de Deus para a gente viver essa palavra, amém? Eu quero me incluir nessa graça, porque eu preciso dessa graça. E fazer o teste, né? Sempre cuidar da nossa boca. E às vezes falar menos. Fazer igual o pastor falou para a mulher, toda vez que o marido chegava, ela brigava. O pastor falou para ela, filha, quando seu marido chegar, coloca água na boca. Fica assim, ó. Faz a janta, pega a toalha, tudo com água na boca. Depois passa o estresse, você pode conversar, amém? Aí você vai falar, glória a Deus que eu fiz isso. Quantas tempestades vieram sobre a nossa vida por causa da nossa boca, gente? Enquanto enrascada você se colocou por causa da sua boca. Ainda bem que é só uma, porque se fosse duas, é forte demais, né? Ninguém ia aguentar. Amém? A gente vai ouvir um louvor e depois a gente vai orar.